Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Felipe Nasser, da Regional de São Paulo, que é médico assistente do Centro Intervencionista Endovascular do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo ao Frêmito Podcast. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, esse congresso maravilhoso, organizado pelo pessoal do Paraná, que eu tenho um carinho muito grande. E acho que é uma oportunidade muito legal para a gente poder falar um pouquinho sobre esse aspecto, né, que é o tratamento endovascular nesse setor específico, que, na verdade, anatomicamente é uma transição da artéria femoral superficial com a artéria poplítea, aí a gente tem toda essa segmentação da artéria poplítea, que faz com que a gente pense em o que fazer em cada segmento, né, dessa classificação que todos nós conhecemos. E eu acho que são dois, a gente não pode deixar de falar dos aspectos anatômicos dentro desse setor que são muito importantes, né? O canal dos adutores, que é uma área onde a gente não tem a resistência posterior para o vaso, então a artéria, na sua fisiologia, ela flexiona e ela faz com que haja uma flexão da artéria que pode levar a alguns problemas dentro de um dispositivo. E, ao mesmo tempo, as regiões mais distais, né? A linha articular, que é também um fator que tem muitos aspectos anatômicos importantes, e o setor distal, que é onde a gente entra em contato com as artérias da perna, que tem diâmetros menores e muitas vezes a gente não consegue colocar um único stent tratando todo esse setor, né? Então, dentro dos aspectos anatômicos, eu gostaria de salientar o canal dos adutores, como eu já disse anteriormente. A linha articular no passado nós achávamos que ali era o nosso grande problema, né? Mas fica muito complicado você decidir padrões. Nós estamos vivendo uma época onde a gente tem uma sequência de fases do tratamento endovascular, que é o diagnóstico, a recanalização, o preparo do vaso e o tratamento posterior. Então, quando a gente entra nesse padrão, em alguns setores, como a linha articular, por exemplo, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos que eu considero muito importantes. Primeiro, a idade do paciente. Ou seja, dependendo da idade, ele vai perdendo aquela flexão e a artéria fica mais endurecida. Então, quando ele flexiona o joelho, ele tem a endoprótese, o stent que a gente implanta naquele local, pode ter problemas. Um outro aspecto que é muito importante dentro desse setor é a circulação. Quando a gente se aprofunda um pouquinho na anatomia arterial, anatomia vascular dessa área, além das artérias geniculares, que a gente sabe que irrigam toda aquela estrutura do joelho, existe uma artéria genicular medial que está posterior à patela, está um pouco atrás, e essa artéria emite alguns ramos, e esses ramos acabam sustentando essa artéria um pouco também, fazendo com que ela seja um pouco mais fixa naquela região, diferente do canal dos adutores. Então, hoje, a gente está vivendo também a situação do leave nothing behind, leave the best behind. Eu acho que esses termos em inglês são importantes para quem está querendo se avançar nessa área endovascular. E aí nós temos muitas coisas a ser utilizadas. Os stents miméticos, que vocês todos conhecem, né? O Interwoven, né? Que é o Supera, tem uma característica totalmente diferente, não tem força radial, mas tem alta resistência a essas compressões desses setores que nós conversamos. A gente tem hoje muitas coisas boas, né? Nós temos hoje a arteriectomia, com diversos dispositivos e diversos mecanismos que favorecem, às vezes, tratar uma lesão sem implantar um stent, lembrando sempre que ela tem que ser casada com a droga, né, com o paclitaxel e provavelmente futuramente com a família Limus, que está mostrando resultados muito bons. E também um dos elementos que eu considero hoje mais importantes na terapia, que é a litotripsia, né, intravascular lithotripsy, que é o IVL, que hoje tem uma experiência já usando em algumas situações, que é um mecanismo muito interessante, que também melhora a estrutura do vaso, principalmente a complacência, permitindo que você consiga posteriormente implantar a droga e muitas vezes não ser necessário implantar o stent. Então, acho que esses são né, na minha opinião, os principais aspectos. E a maioria dos stents de nitinol que nós temos hoje, eles são, se vocês olharem na AFU do stent, eles são muitamente recomendados para o setor P1, enquanto que o Supera, você tem vários artigos mostrando a implantação em P2, P3. Então, eu acho que o Supera é um dos stents que eu acho hoje mais adequados para implantar nessas regiões da articulação. Então, pelo que o senhor está falando, a tendência é evitar o stent a todo custo. Então, ou fazer uma aterectomia bem feita, seguida de droga, ou um shockwave, alguma coisa que
te permita não colocar um stent. Exatamente. Se a gente precisar colocar um stent, o que você pensa em relação ao posicionamento? Até onde ele pode ir? Se eu devo parar na linha, se eu devo parar um pouco abaixo da linha? E o senhor falou de supera, se existe alguma outra opção, ou se o supera é aplicável em todas essas situações? Muito importante o seu comentário. Primeiro, um dos aspectos hoje que eu levo muito em consideração é a arteriografia em flexão. E mesmo depois que você decide, ou você consegue imaginar onde radiologicamente está o canal dos adutores, a arteriografia em flexão te ajuda a decidir a extensão do stent proximal. A extensão distal do stent, ela aí entra esse fator que são as artérias de perna, que têm diâmetros menores e a gente muitas vezes não consegue tratar com um único stent. A gente precisa preparar aquele local para receber o stent. Mas eu hoje tenho considerado cada vez mais stents mais longos, para que a gente tenha uma extensão adequada do vaso tratado e coberta pela terapia, para que a gente consiga ter uma brevidade mais longa. Toda vez que você implanta um stent mais curto, muitas vezes você deixa uma área não tratada e essa área anatomicamente pode causar problemas. Eu gostaria de lembrar também do stent graft, né? Eu acho que a gente tem um stent graft que hoje é um dos melhores do mundo e que tem um bom resultado também, né? Muitas vezes o resultado dele é para tratamento de aneurismas, mas ele também vai muito bem nas lesões obstrutivas ateroscleróticas, né? Eu acho que é um stent que nós temos que ter em mente também, apesar de ter um custo muito maior do que os stents convencionais, é um stent que tem muito bom resultado e eu tenho segurança, já tenho vários pacientes tratados que eu tenho segurança para implantar. Mas em relação à extensão, eu concordo com você, eu acho que a gente tem que cada vez mais tomar cuidado para que ele fique em áreas adequadas para que a gente aumente a durabilidade. Lembrando que existe um trabalho anatômico muito importante mostrando que o canal dos adutores ele não é pequeno, ele pode ser um canal de 5 centímetros, mas ele pode chegar a 17, 18 centímetros de extensão. Isso faz com que você muitas vezes precise expandir, né, estender o teu stent. Isso principalmente para a parte proximal que você está falando, né? Se a gente for pensar na parte distal, no washout, o que a gente deve levar em consideração, ou enfim, o que a gente tem de coisa nova para poder manter a perviedade do que você tratou ali na linha articular, né? Não adianta a gente tratar, não pensar na parte de baixo. Como que o senhor tem conduzido isso? Então, eu tenho... O Supera, por exemplo, é um stent que a gente tem um diâmetro de 4 milímetros. O fato de ele ter um diâmetro de 4,5 milímetros faz com que muitas vezes ele se enquadre para a origem de um ramo distal, uma tibial anterior, uma fibular. Então, eu já tenho alguns casos que eu consegui implantá-lo. Quando isso não é possível, os diâmetros são muito distintos, eu tenho procurado preparar essa área com um balão farmacológico e deixar um segmento da artéria pulpítea infrapatelar, que é o P3, livre para implantar o stent. É assim que eu tenho me portado no tratamento endovascular. Eu acho que esse é um aspecto que eu considero importante. Mas sempre um desafio. Eu acho que a parte distal é muito mais desafiante do que a parte proximal. Doutor Felipe, tem uma dúvida técnica que eu queria muito, não tive a oportunidade de operar com o senhor, mas gostaria muito de saber como o senhor faz, que é feito a arteriografia diagnóstica, você interpreta ali o capu, a tampa da oclusão, e existe uma classificação para isso, se o senhor sempre tenta por cima, ou a característica dessa tampa, desse capu, você já vem por baixo e fala, não vou nem tentar por cima. Sim. Eu sou de uma geração, sou mais velho que vocês três, e eu vivi uma geração que a minha formação é cirúrgica, onde a gente não se preocupava com isso. Esse aspecto que você está dizendo é extremamente importante. A gente achava a área de obstrução, a área de recanalização e fazia o bypass e se preocupava um pouquinho com as colaterais. Hoje, o aspecto angiográfico é muito importante. Esse CAP, eu levo muito em consideração. E lá atrás, nós não tínhamos essa coragem de fazer os acessos retrógrados. As artérias distais não eram artérias, era um desafio funcionar. Então, a gente usava os sistemas de reentrada. Então, hoje em dia, você consegue reduzir extremamente o custo fazendo punções distais, guiadas por ultrassom, ou mesmo guiadas por qualquer outro... não é mais um tabu, né? Não é mais entrar retrógrado. Então, eu tenho por hábito, assim, sempre tentar por cima, anterógrado, mas dependendo do que eu vejo na angiografia, meu pé está preparado para que eu possa ter que fazer quando eu não consigo descer e tentar não forçar demais, não ter hematoma subadventicial, não romper, não ficar tentando passar. Não deu certo, eu vim de baixo para cima. Porque dependendo de como que é esse cap proximal, você já imagina que vai entrar subintimal e vai ser difícil reentrar numa artéria calcificada em perna, e aí você pode ir perdendo landing zones, você vai estendendo a lesão. Né? Vocês têm razão. Você perde tempo de procedimento e piora às vezes o que você está tratando. Exato. Piora Exato. mais.
E para a gente finalizar, doutor, pensando num congressista, ou na verdade uma pessoa que não conseguiu ver o congresso, não conseguiu assistir a tua palestra, o que você poderia deixar de mensagem, highlight, assim, sobre esse território? Então, o que a gente tem hoje de tratamento endovascular? Então, eu preparei uma aula muito interessante sobre esse aspecto, que eu acho que foi um desafio para mim. Eu gosto desses desafios, falando sobre todos esses aspectos que eu comentei aqui com vocês. Mas eu finalizo minha apresentação mostrando que não existe uma fórmula de bolo para o tratamento da linha articular. Nós temos que levar em consideração vários aspectos, né? A parede do vaso, se ela tem cálcio ou não, a idade do paciente, é um paciente que não flexiona mais o joelho, é um paciente que vai andar tranquilamente sem flexionar, e a durabilidade pode ser maior. Então, eu acho que o bom senso vai dirigir o tratamento endovascular da linha articular, mas sempre que possível evitar implantar um stent. Essa é a minha mensagem final. Obrigado, doutor Felipe, pelos ensinamentos aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês três, as perguntas foram ótimas e, puxa, sensacional. Muito obrigado. Não deixe de continuar assistindo os episódios do Frêmito Podcast Vascular, direto do Congresso Brasileiro. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.